Tem-se dito que quem planta amor colhe felicidade. Mas a verdade, queridos irmãos, é que apesar disso, apesar de sermos pessoas do bem e nos esforçarmos a plantar amor, nem sempre a nossa vida é um mar de rosas. Infelizmente, por sermos imperfeitos, todos nós estamos suscetíveis a sofrer. E o mais duro desses sofrimentos, os irmãos vão concordar comigo, é perder alguém que nós realmente amamos. A dor de se perder alguém que nós amamos é uma dor quase que insuportável. Mas é interessante, queridos irmãos, que apesar disso, todos nós, servos de Jeová, temos uma esperança, a esperança da ressurreição. Nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos falar exatamente disso. Nós vamos considerar uma ressurreição que o profeta Eliseu fez lá no passado e o que podemos aprender desse relato da Bíblia. Então, por favor, preste bastante atenção nesse discurso, porque ele vai fortalecer a nossa fé nessa grandiosa promessa de Jeová que é a ressurreição. Acontece que lá no passado, nos dias do profeta Eliseu, havia uma moça que era casada, era muito rica e era uma pessoa de destaque. Só que, apesar de ela ser isso, ela era uma pessoa bastante generosa e prestativa. O livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos número 8 ao 10, ela nos mostra basicamente como era essa senhora, pessoa de destaque, muito rica. Eu convido, por favor, os irmãos a acompanharem a leitura desse texto. O livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 10, e vamos ver até que ponto ia a bondade daquela moça jovem, rica e cheia de destaque. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher de destaque, e ela insistiu com ele para que tomasse uma refeição ali. Sempre que passava por ali, ela parava para comer. Por isso, ela disse ao marido: sei que o homem que passa por aqui regularmente é um homem do Santo Deus. Por favor, vamos fazer um pequeno quarto no terraço e pôr lá ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. Assim ele poderá ficar para lá sempre que passar por aqui. Conseguiram notar quanta bondade aquela moça tinha? Basicamente, ao fazer isso, a demonstrar essa bondade para com o profeta Eliseu, ao ser generosa e hospitaleira, ela plantou amor. E com certeza, mais tarde ou mais cedo, que ela poderia colher felicidade. Mas infelizmente, queridos irmãos, depois de ela ter um filho, conforme o profeta Eliseu havia profetizado, o filho dela morreu. O único filho dela perdeu a vida. E, como mãe amorosa, aquela senhora ficou muito arrasada. Ela ficou completamente triste. E o que é que ela fez? Ela tentou o máximo possível procurar o profeta Eliseu para ser consolada, para procurar uma solução por aquela situação triste que ela estava a passar. Então, nesse meio termo, o que é que aconteceu? Quando Eliseu apercebeu-se disso, imediatamente mandou um dos seus companheiros para ir para lá. Mas esse companheiro não conseguiu resolver o problema. Então, o que é que decidiu fazer o profeta Eliseu? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos número 32.
Quando Eliseu entrou na casa, o menino estava morto, deitado na sua cama. Ou seja, o profeta Eliseu, apesar de estar distante naquele momento, ele lembrou-se que aquela moça já havia plantado amor. Então, ele demonstrou sincera preocupação e foi para lá. Só que quando chegou, a situação era aquela. Então, o que ele fez? O versículo número 33 diz: ele entrou no quarto, fechou a porta atrás de ambos e começou a orar a Jeová. Por que a primeira coisa que o profeta Eliseu fez foi orar a Jeová? Porque ele confiava que só Jeová tem o verdadeiro poder de dar de volta à vida a alguém que perdemos, a alguém que amávamos e que infelizmente adormeceu na morte. Então Eliseu, sendo um profeta humilde, ele orou a Jeová a pedir que Jeová trazesse de volta aquele menino para que a tristeza daquela boa moça pudesse chegar ao fim. No versículo número 34, ele diz que Eliseu aqueceu o menino e o versículo 35 diz: Eliseu andou de um lado para outro na casa, subiu para a cama e estendeu-se novamente por cima do menino. O menino espirrou 7 vezes e depois disso abriu os olhos. Depois de ter feito a oração, Eliseu, com o poder de Jeová, ressuscitou aquele menino. E o que é que ele disse? Veja os versículos 36 e o 37. Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Assim, ele chamou-a e ela foi ter com ele. Eliseu disse: pega no teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e curvou-se por terra diante dele. Depois pegou no filho e saiu. Esse acontecimento foi realmente muito reconfortante para aquela moça que outrora estava triste. Eliseu ressuscitou aquela criança e disse: olha, pega no teu filho. Por que isso aconteceu? Porque aquela moça havia plantado amor e ela colheu felicidade. Ela havia sido bondosa, generosa e hospitaleira com um servo de Jeová. Então Jeová abençoou ela por ressuscitar o seu filho. Qual é a lição que nós podemos aprender desse relato bíblico? Esse relato que nós estamos a ter o quadro mental na imagem que aparece na página 14. Primeiro, é importante que nós plantemos amor. Só assim, Jeová fará com que nós colhemos felicidade. O que é que isso significa? Se nós hoje servirmos a Jeová de todo o coração e nunca desistirmos, nós estamos a plantar amor. E podemos ter a certeza que no futuro, Jeová nos fará colher a felicidade. E em segundo lugar, esse relato nos mostrou o quanto Jeová é poderoso, o quanto Jeová é capaz, o quanto Jeová está acima de tudo o que nós possamos imaginar, porque Ele vai ressuscitar as pessoas que nós individualmente perdemos na morte. Jeová diz no livro de Jó, capítulo 14, versículos 15, que Jeová não só tem o poder de ressuscitar, mas Ele quer mesmo fazer isso. Jeová tem vontade de ressuscitar nossos familiares e amigos e outras pessoas próximas que infelizmente adormeceram na morte. E o que é que nós podemos fazer para ver isso se cumprir? Primeiro, continue a plantar amor. Segundo, fortaleça a sua fé na esperança da ressurreição. Terceiro, nunca deixe de adorar a Jeová. Vai chegar o momento que Jeová olhará para ti e dirá: pega, sim, pega na pessoa que tanto amas, porque ela voltou a viver.